Seja bem-vindo à Taverna do Lugar Nenhum. Eu sou Gabriel Vins, e hoje nós vamos subir as montanhas da antiga Ásia Menor, onde o trovão não era apenas um fenômeno climático, mas a voz de um deus. Vamos falar de Teshub, o deus Urrita do clima, senhor das tempestades e chefe de um panteão moldado pela guerra, pela assimilação e pelo sincretismo. Um deus que podia destruir colheitas com granizo ou fertilizar a terra com chuva. Um deus armado, barbudo, empunhando raios, conduzindo sua carruagem puxada por touros. Mas a história não para aí. O nascimento de Teshub envolve mutilação divina, sucessão violenta e ecos míticos que atravessam culturas. Seu surgimento a partir do crânio de Kumarbi dialoga com narrativas que mais tarde veríamos na Grécia e no Egito. E sua esposa, Hepat, vinda de Alepo, revela algo ainda mais interessante. Os deuses da antiguidade se misturavam com uma naturalidade que os homens jamais conseguiram imitar. Hoje vamos falar sobre guerra, conquista, continuidade religiosa e sobre uma verdade desconfortável. Enquanto os homens se matavam, os deuses se casavam. Sirva-se de algo forte. A tempestade vai começar. Teshub era o deus Urrita do clima e o chefe do panteão sagrado. Sua alta posição na religião Urrita refletia a importância generalizada dos deuses do clima no norte da Mesopotâmia e áreas próximas, onde, em contraste com o sul, a agricultura dependia principalmente das chuvas e não da irrigação. Como uma divindade associada ao clima, Teshub poderia ser retratado tanto como destrutivo quanto protetor. Fenômenos climáticos individuais, incluindo ventos, relâmpagos, trovões e chuva, poderiam ser descritos como suas armas. Acreditava-se também que ele permitia o crescimento da vegetação e criava rios e nascentes. As representações de Teshub são raras, embora se concorde que ele era normalmente retratado como uma figura armada e barbuda, às vezes segurando um feixe de raios. Em algumas de suas representações, ele foi retratado dirigindo uma carruagem puxada por 2 touros. A mitologia de Teshub se assemelha muito a alguns mitos gregos e egípcios. Teshub nasceu do crânio dividido de Kumarbi, pai dos deuses, segundo a cultura Urrita, depois que ele arrancou os órgãos genitais de Anu durante um conflito pela realeza. Essa ideia do nascimento de uma cabeça lembra muito o mito de Atena, e a parte do esquartejamento genital lembra muito a história de Sete e Osíris. Essa tradição também é referenciada em inúmeras outras fontes, incluindo hinos e inscrições locais. A ideia de que um mito plagiava outro é apenas relevante em discussões vazias de internet. A fé dos homens era redobrada quando viam que a história dos seus deuses foi espelhada em outro. Também é muito interessante notar que a ideia de tradição e continuidade não era algo refratário a misturas. A esposa de Teshub, por exemplo, era Hepat, uma deusa originalmente adorada em Alepo e que foi incorporada ao panteão Urrita neste matrimônio. Existe uma surpreendente continuidade religiosa na Ásia Menor desde o 7º milênio até a implantação do cristianismo. Essa região, segundo Mircea Eliade, é caracterizada por uma espantosa vocação para sincretismo religioso. A história dessa região deriva de sucessivas dominações, assimilações e simbioses interessantes. As culturas hititas, ariofonas, babilônicas, urritas, ratianas e sumérico-arcadianas confundiam entre si os seus deuses numa espécie de intercâmbio celeste. Não pense que isso represente uma coexistência pacífica ou algum apelo multiculturalista moderno. Pelo contrário, a antiguidade, especialmente nessa região, era conhecida por guerras impiedosas, nas quais uma civilização era construída na ruína completa de outra.
Enquanto a conquista e a violência dividiam os homens, as religiões, por mais diferentes e antagônicas que fossem, e por mais que pudessem ser usadas para justificar algumas dessas incursões, cumpriam o papel de aplainar a existência humana em um denominador comum. O que acontecia era o seguinte: os homens guerreavam entre si e os deuses, indiferentes, se casavam e convidavam os vencedores para o matrimônio. O templo dedicado a Texube, dos Urques, e Repate, de Alepo, era um leito nupcial marcado com ideogramas babilônicos. Um povo poderia ser dizimado, mas, de alguma forma, seus deuses ainda eram ouvidos, por mais que fossem demonizados, literalizados, mitologizados ou folclorizados. A história de Texube nos ensina algo fundamental sobre o mundo antigo. Civilizações eram destruídas, cidades queimadas, povos inteiros apagados da geografia política. Mas seus deuses raramente desapareciam por completo. Eles eram incorporados, reinterpretados, demonizados, rebatizados. Casavam-se com divindades estrangeiras, habitavam novos templos, recebiam inscrições em outras línguas, sobreviviam. Existe na Ásia Menor uma impressionante continuidade religiosa que atravessa milênios, não porque não houvesse violência, mas apesar dela. Os homens guerreavam, os deuses se reorganizavam. Talvez seja esse o grande paradoxo da antiguidade. A política dividia, mas o sagrado encontrava meios de continuidade. Se você gostou deste episódio, curta, comente e compartilhe este vídeo se estiver no YouTube. Se estiver ouvindo pelo Spotify ou qualquer outro agregador, siga o podcast e deixe sua avaliação. Visite também o site tavernadolugarnenhum.com.br e acompanhe meus textos no Substack, tavernadolugarnenhum.substack.com. Eu sou o Gabriel Vince e este foi mais um episódio da Taverna do Lugar Nenhum. Até a próxima tempestade.